Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu queria muito que você entendesse essa dinâmica da fé, porque é assim que o apóstolo Paulo vai começar o versículo de número 4, o versículo de número 13, perdão. Ele diz: porque temos o mesmo espírito de fé. É muito comum as pessoas dizerem: eu tenho fé. A maioria delas não sabe nem o que significa fé, mas elas estão convictas de que possuem a fé. A gente poderia falar muito sobre o que é a fé aqui. E talvez a gente fale no decorrer da semana, mas hoje eu quero me deter em uma característica de fé muito importante. Porque olha o que ele diz: nós que temos o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, cri, por isso falei. Veja que são duas ações extremamente importantes quando nós falamos sobre fé. A primeira, crer. Se nós temos o mesmo espírito de fé, então a primeira característica que nos apresenta aqui é crer. E crer independente de circunstância, de momento, de problema, de adversidade, de angústia, de tristeza. Eu creio. Veja, é simples assim: eu creio. Não pelo que está acontecendo, mas pelo que já aconteceu em Cristo Jesus, que me fez mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, que me fez mais do que vencedora. Então é nisso que nós depositamos a nossa fé. Eu creio. Mas eu creio dependendo da circunstância. Eu creio, mas depende do problema. Eu creio, mas isso depende muito da circunstância que eu estou passando. Se for uma circunstância tão difícil, então o medo se instala. Se for uma circunstância muito complicada, então eu não creio tanto assim. Veja, a fé e o medo não compartilham do mesmo coração. Escreva aí. Fé e medo não compactuam. Ou você tem fé, ou você tem medo. Porque um vai expulsar o outro do coração. Se eu tenho fé no meu coração, essa fé vai expulsar o medo. Mas se eu tenho medo, ele vai expulsar a fé. Porque não dá para compartilhar do mesmo coração fé e medo. Eu preciso crer. Sabe, tem muitas pessoas que estão aqui que já creram um dia já creram, mas foram passando os dias, foram passando as semanas, os meses, os anos, e o que aconteceu? Desanimou na fé.
E talvez até dizem, né? Ah, pastor, mas é porque demorou muito. Eu não consegui suportar, eu não consegui esperar. Não, querido. A fé é algo que nós precisamos entender. Não depende de circunstância nenhuma. A fé não está vinculada à agenda, calendário, relógio. Você já parou para pensar quanto tempo Abraão teve que esperar para abraçar um filho? Você já parou para pensar quanto tempo foi? Quando Deus lhe deu a promessa e quando a promessa se cumpriu, nós temos ali pelo menos 25 anos esperando. Porque independente do tempo, eu continuo crendo. Independente da circunstância, eu continuo crendo. Eu não sei qual é o momento da sua vida hoje. Não sei o que você passa, não sei o que você enfrenta. Mas eu posso te dizer uma coisa: tudo isso se levanta para tentar roubar a sua fé. Tudo isso acontece para minar a sua fé. Tudo isso está acontecendo para roubar de você a fé. E isso é muito complicado. Todas as vezes que ouvimos mais o problema, a adversidade, a circunstância, isso acaba entrando dentro do nosso coração e roubando a nossa fé. É como um barco. O barco caminha sobre as águas, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que as águas começam a entrar dentro do barco, então ali existe um perigo de levar aquele barco ao naufrágio. O que precisa ser gerado no nosso coração é fé. Para que a gente possa caminhar pelas águas da vida e não afundar. Eu sei que não é algo fácil, porque se fosse também todo mundo andaria em fé. Algumas pessoas confundem a fé com um pensamento positivo, confundem fé com esperança. Mas fé é algo sobrenatural. Mas olha só, ele diz, eu creio. Crie é o primeiro ponto. O segundo ponto, por isso falei. Porque a fé precisa ser verbalizada. Escreva aí, a fé precisa ser verbalizada. O que é isso? Precisa ser falada. Tem muita gente que tem fé aqui, mas não tem aqui. Eu creio, mas não falo. Eu creio, mas não anuncio. Eu creio, mas não falo, não compartilho. A verdadeira fé é aquela que
ela preenche o teu coração de tal maneira que a tua boca começa a falar sobre ela. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de fé, a boca vai falar sobre fé. Se o coração está cheio de medo, a boca vai falar sobre medo. Se o coração está cheio de angústia, a boca vai falar sobre angústia. Eu não posso conhecer o coração de uma pessoa. Não dá. Mas eu posso entender o que está no coração de uma pessoa por aquilo que ela fala. Quando você começa a ouvir uma pessoa, você já pode entender o que está no seu coração. Tem pessoas que só falam murmuração, reclamação, desgraça, porque é aquilo que alimentou o seu coração. E o seu coração está cheio de tudo aquilo. E o que ela está fazendo agora? Ela está apenas verbalizando. Ela está apenas falando. Mas não nós. Por isso nós estamos aqui essa manhã. Para encher o nosso coração de fé. Para fazer o nosso coração transbordar de fé. Porque quando o nosso coração estiver cheio de fé, então as nossas palavras serão palavras de fé. Não é palavras, olha, vai dar tudo certo, viu? Isso não é fé. Isso não é fé. Nosso coração precisa ser cheio. Por isso que eu acho algo importante o que o apóstolo Paulo diz. Uma vez que temos o mesmo espírito de fé. Oh, meu Deus, o mesmo espírito de fé. Deixa eu perguntar para você, do que você está alimentando o seu coração esses dias? A gente nem percebe, mas a gente vai alimentando o nosso coração com tantas coisas. E essas coisas sorrateiramente vão roubando de nós a fé. E a gente nem sabe como aconteceu. Porque foi tão sutil, mas o coração está sobrecarregado de tantas coisas que roubaram a fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Toda vez que eu paro para ouvir a palavra, é uma oportunidade que tenho para gerar fé no meu coração. Para gerar fé. Para que eu possa verbalizar. Uma fé que não fala é uma fé que não gera milagre. Fé precisa ser falada.
Pastor, como assim? A fé precisa ser falada? Ora, é muito simples. Olha o que Jesus disse em Marcos 11:22. Jesus disse assim, ó. Jesus lhe respondeu, tendes fé em Deus. Verso 23, Marcos 11:23. Em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Olha só, o que Jesus está dizendo, tende fé em Deus. Mas se alguém disser a esse monte, às vezes você tem fé, mas você não fala. Pastor, eu tenho fé, mas não fala. Pastor, eu tenho fé, mas ninguém diz. A fé precisa ser falada. Pastor, eu acredito que meu casamento será uma bênção, então fala. Pastor, eu acredito na salvação da minha família, então fala. Quer ver só algo? Qual é o maior milagre? Qual é o maior? Presta atenção, é o maior. Qual o maior milagre que você necessita na sua vida nesse momento? Começa a falar sobre ele. Fala agora. Qual é o maior milagre que você diz, eu preciso na minha vida agora? Começa a falar sobre ele. Fala. Não é pensamento, não é para você pensar, é para você falar. Porque Jesus disse, se você disser a esse monte, erga-te aqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será. A nossa fala revela a nossa fé. A forma como você fala, a maneira como você fala, revela a sua fé. Por isso que lá no meio do vale de ossos secos, em Ezequiel 37, Deus diz ao profeta, fala a esses ossos, fala, profetiza. O diabo tem tentado calar você, porque ele sabe que você calado, você calada, a sua fé fica apenas dentro do coração. Mas quando você fala, meu Deus, quando você verbaliza a fé, é diferente. Você entende isso? Por isso o apóstolo Paulo diz, quando nós temos esse espírito de fé, nós cremos e falamos. Anunciamos. Isso não fica só para nós. Não. Não é só para nós. Há muita gente que precisa ouvir sobre fé de você. Há muita gente que precisa ouvir sobre fé através da sua vida. Mas você não fala. Você não anuncia, você não profetiza, você está sempre reclamando, você está sempre murmurando, está sempre falando mal de alguém, está sempre falando mal da vida. E isso só revela o que o seu coração está cheio. Um coração que
não tem fé, é um coração que vai se encher de muitas coisas. Vai se encher de algo que daqui a pouco a sua boca vai começar a falar. Oh, meu Deus, nos ajuda a ter um coração de fé, uma vida de fé. Para que as nossas palavras sejam palavras de fé. Você não vai mudar a sua vida falando mal das pessoas. E nem a vida delas. Você não vai se libertar carregando mágoa. Não vai. Muito pelo contrário. Isso você pode ter certeza. Vai te fazer mal. Mas eu quero convidar você a crer nessa manhã. A encher o teu coração de fé. De tal maneira que nada mais além da fé permaneça no seu coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia.